Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Darlan de Castro. Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa, pessoal. Alimentos no final desse ano caíram em comparação ao ano de 2017. Olha o tempo que a gente teve em não ver alimentos barateando. Que coisa formidável. Isso é de fato uma boa notícia e o Brasil está caminhando bem. Estamos tendo alimentos barateando, fazendo com que as famílias brasileiras possam de fato adquirir esses alimentos. Desde 2017 que nós não tínhamos uma notícia do que os alimentos estavam caindo. Ou seja, passamos o ano de 2018, 19, 20, 21, 22 no governo Michel Temer e Bolsonaro com alta nos alimentos. E agora no ano de 2023 com o presidente Lula temos um final de ano com baixa nos alimentos e isso sim é para ser comemorado. Que coisa boa, né? Veja bem a matéria. Pela primeira vez desde 2017, preço dos alimentos fecha o ano em queda. E aqui a gente tem as informações que a safra recorde, queda nos preços das commodities agrícolas e uma desinflação global vão fazer os preços dos alimentos caírem este ano, numa situação que não se via desde 2017. O grupo Alimentação no Domicílio está com os preços em média 2,4% menores no acumulado até novembro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que acompanha os custos dos produtos para as famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, conforme os dados do IBGE. As estimativas dos economistas de que a deflação de pouco mais de 1%, com as carnes ficando 9,4% mais barata e as aves, ovos 6,8%. No ano o INPC ficou 3,1% até novembro, menor valor desde 2017. Enquanto o IPCA, índice amplo, engloba as famílias com renda entre 1 a 40 salários mínimos, o INPC acompanha bens e serviços que as famílias que ganham menos consomem. Isso mostra que o governo do presidente Lula, mais a gestão do ministro Fernando Haddad, conseguiram de fato reequilibrar a economia, fazendo com que todos os brasileiros possam agora de fato comprar alimentos mais baratos. E a tendência é que haja queda sim. Conforme o passar dos anos, em 2024 se espera uma melhora mais ainda na economia, para que de fato esses produtos possam abaixar. E nós estamos vendo isso, pessoal, no governo do presidente Lula. Não adianta aqui os bolsonaristas forçarem, tentar esta forma, até chata, de forçar que no governo Bolsonaro/Paulo Guedes o Brasil estava melhor. Não estava, porque os números do próprio PIB, crescimento, pagamento da dívida pública, queda dos alimentos, geração de emprego e renda, no primeiro ano, nesse ciclo do governo do presidente Lula, é muito maior do que o primeiro ciclo e o último ciclo do governo do Bolsonaro, mostrando que Paulo Guedes realmente, de fato, não foi competente como ministro da Economia. E contra números não há argumento. Está aqui. Desde 2017 que nós não vimos um final de ano com preços reduzidos nos alimentos. Tivemos 2 anos de governo Michel Temer, 4 de Bolsonaro, e as coisas descontrolaram, a inflação subiu, alimentos ficaram caros. Então não adianta criar narrativas dizendo que no governo Bolsonaro as coisas eram boas, que não eram. Está aqui os números. Até quando vocês vão ficar com esse mimimi, forçando números que não existem? O Paulo Guedes sabe que o seu trabalho não foi de grande relevância na economia brasileira, é tanto que timidamente está a falar. Ele nem sequer tem resultados para criar uma biografia para dizer como foi o seu Ministério da Economia durante 4 anos, que foi muito paupérrimo em relação de reformas e mudanças que a economia brasileira precisava. Isso sim é fato. Mesmo que haja algum tipo de comparação que o Brasil foi melhor do que a China, mas em termos de crescimento do próprio PIB, em nenhum momento o Brasil superou a China, que teve uma grande dificuldade para controlar sua pandemia, reduzindo a sua produção, impactando as cadeias produtivas. E se a China cai no seu PIB, afeta diretamente o Brasil, porque ele é o nosso principal parceiro comercial. Então, mesmo nos períodos onde o Brasil mostrou relevância no crescimento do PIB devido ao agronegócio, nós não tivemos condições de ultrapassar o PIB da China. Então, nem isso é justificado para comprovar que Paulo Guedes teve um bom trabalho, coisa que não aconteceu. Eu me despeço por aqui e qualquer boa informação sobre economia a gente traz para vocês. Valeu!